Bolê. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, para o próximo experimento, preparamos esse vídeo um pouco mais dinâmico e elaborado, onde faremos uma breve explicação sobre o experimento e o que é curvas equipotenciais. Vamos lá. Primeiro, você vai precisar de 2 folhas de papel milimetrado, uma fonte de 12,6 volts, um recipiente retangular no estilo de um aquário, um eletrodo plano, um eletrodo circular e um voltímetro. Uma metodologia. Nós pegamos 2 folhas porque nós marcaremos no papel, numa das folhas do papel milimetrado, aonde ficará o eletrodo plano e aonde ficará o eletrodo circular. Nós colocaremos água nesse recipiente e ligaremos a fonte. Conforme vamos apontando, colocando a ponteira em certos pontos, ela vai mostrando valores parecidos em certas linhas. E aí nós conseguimos observar o que é as curvas equipotenciais. São as linhas onde a voltagem é igual. Em tese, nós podemos falar que as curvas equipotenciais ou superfícies equipotenciais são superfícies de um campo elétrico onde todos os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico. De uma forma mais simplória, se você colocar o aparelho de voltímetro, ou se você colocar o voltímetro, ele vai apresentar o mesmo resultado, então a mesma voltagem, falando de uma forma mais próxima do vocábulo popular. Uma superfície equipotencial é sempre interceptada perpendicularmente pela linha de força de um campo elétrico. Desta maneira, conhecendo as linhas de força de um campo elétrico, fica mais fácil representar as superfícies equipotenciais. Já numa região onde o campo elétrico é uniforme, para serem perpendiculares às linhas de força, as superfícies equipotenciais devem ser planas. Então, jogando aqui para o lado, temos a parte matemática. Então, a definição: o negativo do trabalho necessário para levar uma carga de uma posição inicial até uma posição final, realizada pela força elétrica. O campo elétrico tem relação com a variação espacial do potencial elétrico, Vf menos Vi, igual a um ΔV. A integral de E vezes dl daria um dV dividido por dl. Isso dá EL. Essa variação pode ser escrita como Ex, EY e EZ. Ex sendo menos dV sobre dx, EY menos dV sobre dy e EZ menos dV sobre dz. E é igual a EXI mais EYJ mais EZK. Isso vai dar um E menos um gradiente de V, onde o delta virado de ponta cabeça é o gradiente da função potencial elétrica. Assim, apesar de V ser uma grandeza escalar, a multiplicação de gradiente V nos retornará um valor vetorial, sendo esse o sentido do campo elétrico. Então, o E é igual a menos gradiente de V. E é igual a E ΔV dividido por ΔR. Por fim, a equação pode ser escrita como campo elétrico igual ao negativo do gradiente da função potencial elétrico. O módulo do vetor pode ser aproximado como a variação do potencial dividido pela distância, sendo que podemos, com o uso de fórmula, analisar que E é aproximadamente ΔV sobre ΔR. Se estabelecemos 1 volt, amostra do ΔV,
Se a distância é grande, aumentar o delta R, o campo será pequeno. Já se a distância for pequena, o campo será grande. Se considerarmos o deslocamento sobre a curva nulo, ΔV igual a zero, então ΔV igual a zero, dl vezes EL é igual a zero. Isso indica que o campo é perpendicular à linha equipotencial, já que se trata de um produto escalar. Desse modo, obtemos a direção do vetor campo elétrico. Indo mais para baixo, esta imagem foi retirada de um material online da Universidade de Londrina, onde há duas cargas, a positiva e a negativa. As linhas pontilhadas, que tratam as linhas equipotenciais, essas aqui. Essas aqui, as linhas equipotenciais, semelham também um pouco com as curvas de níveis da engenharia civil e da topografia. E as linhas contínuas, essas que estão aqui, elas são perpendiculares à primeira, comprovando a fórmula. Então, aqui temos um ângulo de 90 graus. Além disso, observa-se que quanto mais longe da carga, mais fraca a voltagem, isso é, menor o DDP. A gente consegue observar aqui. Ao soltar uma carga no meio desse campo, a mesma irá se deslocar perpendicularmente até atingir a próxima linha equipotencial e continuar repetindo esse processo até encontrar o menor potencial. Agora, um fato curioso. Uma aplicação da curva equipotencial é aquele fato muito comentado nas aulas de física e também naquelas famosas conversas de bar. Como eu faço para sair do carro se um fio elétrico cair sobre ele ou também se um raio cair sobre ele? Por que nós não nos afetamos quando estamos dentro do carro? É um princípio parecido com a gaiola de Faraday. Entretanto, unindo nossos conhecimentos de curva equipotencial, a pessoa deve subir do carro e pular com os dois pés no chão, soltando qualquer parte do carro. A pessoa não se torna um fio condutor. Nesse caso, o carro seria eletrodo circular, no nosso exemplo, onde a tensão é maior. E em seguida deve se afastar com passos bem curtos, chegando ao ponto onde o potencial é zero, que seria o eletrodo plano. As pessoas não correm mais risco de ser eletrocutadas. O recomendado é que a distância seja de 25 metros, já que essa localização exata é difícil de ser encontrada na prática.